Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre o explorador chamado Richard Chancellor. Richard Chancellor foi um explorador e navegador inglês. Ele foi um dos primeiros exploradores a penetrar no Mar Branco e estabelecer relações comerciais com a Rússia. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Durante o século XVI, a Europa estava envolvida em grandes mudanças políticas e econômicas. A Inglaterra buscava estabelecer rotas comerciais com o Oriente para contornar o monopólio controlado pelos comerciantes italianos e otomanos. Isso incluía buscar uma rota ao norte para chegar à Ásia, evitando as rotas tradicionais pelo Mediterrâneo. Em meio a esse cenário, Richard Chancellor liderou uma expedição em 1553, financiada pela Companhia dos Comerciantes Aventureiros, com o objetivo de encontrar uma rota ao norte para a Ásia. Navegando pelo Ártico, Richard Chancellor descobriu a rota para a costa norte da Rússia, estabelecendo contato com comerciantes russos. Esse encontro levou à assinatura de um tratado comercial com o czar Ivan, o Terrível, abrindo oportunidades para o comércio entre a Inglaterra e a Rússia. Richard Chancellor nasceu em Bristol, na Inglaterra. Ele foi criado na casa de Sir Henry Sidney, um influente cavalheiro inglês. Em 1550, Richard Chancellor navegou como aprendiz de piloto para o Mediterrâneo no navio Washer. Este navio era comandado por Roger Bowdenham. Seus conhecimentos de geografia foram desenvolvidos e obtidos através do contato com o explorador Sebastian Cabot e do geógrafo John Day. Sebastian Cabot sempre esteve interessado em fazer uma viagem à Ásia através do Ártico, e para esse fim, uma associação de mercadores de Londres fundou a Companhia de Aventureiros Mercantes em 1552, tendo o Duque de Northumberland como principal patrono. Eles esperavam descobrir uma passagem pelo nordeste do globo, e também encontrar um mercado para tecidos de lã. Inicialmente chamada de Companhia de Aventureiros Mercantes para Novas Terras, a organização comercial tornou-se mais conhecida como Companhia de Moscóvia. Em 1553, a companhia iniciou o financiamento de uma viagem de exploração e comércio. Liderados por Sebastian Cabot, eles esperavam encontrar uma rota marítima pelo Nordeste para o Extremo Oriente. Sir Hugh Willoughby fez uma petição para liderar esta expedição, e embora não tivesse experiência marítima significativa, ele foi selecionado com base na influência da sua família e em sua habilidade singular nos serviços de guerra. Sir Hugh Willoughby foi um soldado inglês que serviu na corte de Henrique VIII e havia lutado na campanha escocesa, onde foi nomeado cavaleiro por seu valor. Sir Hugh Willoughby recebeu 3 navios para comandar a expedição. Richard Chancellor foi o navegador-chefe e segundo em comando. As ordens de Cabot incluíam comportar-se pacificamente com qualquer pessoa que encontrassem e manter um diário regular. De acordo com David Ovart, que participou desta expedição e manteve um diário, os ventos contrários atrasaram seriamente a expedição, mas eles finalmente chegaram ao Cabo Norte, no início do outono. A expedição seguiu uma rota conhecida como a Rota do Norte ou Nordeste, navegando ao longo das costas setentrionais da Europa, passando pelo Mar de Barents e explorando as águas árticas em direção à Ásia. Uma violenta tempestade separou os 3 navios. Richard Chancellor nomeou o Cabo Norte. Com seu navio, o Edward Bonaventure, ele fez escala no porto norueguês de Varg, a última cidade da Escandinávia, antes da inóspita costa ártica da Rússia. Ali encontraram pescadores escoceses que os alertaram sobre os perigos que viriam. Enquanto isso, Sir Hugh Willoughby, com os outros 2 navios, que estavam separados, havia navegado para o leste, descobrindo a ilha de Nova Zembla.
Enquanto isso, Richard Chancellor continuou para o leste e encontrou a entrada para o Mar Branco e, após obter instruções dos povos locais, lançou âncora na foz do rio Dwina, onde hoje fica o porto de Arcanjo. Quando Czar Ivan, o Terrível, soube da chegada de Richard Chancellor, imediatamente o convidou a visitar Moscou para uma audiência na corte real. Richard Chancellor fez uma viagem de mais de 1000 quilômetros até Moscou, em um trenó puxado por cavalos, através de regiões cobertas de neve e gelo. Chegando em Moscou, ele observou que Moscou era grande, muito maior que Londres, e de construção primitiva, sendo a maioria das casas construídas em madeira. No entanto, o palácio do czar era muito luxuoso, assim como os jantares oferecidos durante a estadia de Richard Chancellor. O czar, vendo a oportunidade, abriu as rotas comerciais com a Inglaterra, uma vez que a Rússia ainda não tinha ligação com o Mar Báltico. Richard Chancellor não estava menos otimista, encontrando um bom mercado para sua lã inglesa e recebendo em troca peles e outros produtos russos. O czar lhe forneceu cartas, convidando comerciantes ingleses e prometendo privilégios comerciais. Quando Richard Chancellor regressou à Inglaterra no verão de 1554, o rei Eduardo havia falecido, e a sua sucessora, Mary I, já havia assumido o poder. No retorno, Richard Chancellor descobriu que Sir Hugh Willoughby, juntamente com os outros 2 navios, não haviam ainda retornado e estavam desaparecidos. A Companhia Moscóvia, como a associação era agora chamada, organizou mais uma expedição e enviou Richard Chancellor ao Mar Branco em 1555, sendo sua segunda expedição. Nesta viagem ele soube o que havia acontecido com Sir Hugh Willoughby. Sir Hugh Willoughby e seus homens haviam morrido durante o inverno, na península de Kola, a alguma distância a leste de Murmansk. Os corpos e diários haviam sido descobertos por pescadores russos, na primavera do ano seguinte à primeira expedição. Richard Chancellor recuperou os diários e verificou a descoberta de Nova Zembla por Sir Hugh Willoughby. Richard Chancellor passou o verão de 1555 lidando com o czar russo, organizando o comércio e tentando aprender como a China poderia ser alcançada pela Rota do Norte. Em julho de 1556, Richard Chancellor iniciou a viagem de retorno para a Inglaterra, levando consigo o primeiro embaixador russo na Inglaterra, Osip Nepeia. Essa frota consistia em 4 navios, chamados Philip Mary, o Bona Confidencia, o Bona Esperança e o navio Edward Bonaventure, onde estava Richard Chancellor. Ao longo da costa da Noruega, o tempo piorou e a frota procurou abrigo em Trondheim. O navio Bona Esperança afundou e o Bona Confidencia desapareceu, e nunca mais se ouviu falar dele. Apenas o navio Philip Mary passou o inverno com sucesso em Trondheim, e chegou a Londres em abril de 1557. Já o navio Edward Bonaventure tentou entrar no fiord, mas foi levado à costa pela tempestade até Pitsligo, perto de Aberdeen, em 10 de novembro de 1556. A maior parte da tripulação, incluindo Richard Chancellor, perdeu a vida. Apenas o enviado russo e alguns outros sobreviveram e chegaram a Londres no ano seguinte. Após a expedição de Richard Chancellor e sua morte em 1556, a relação entre a Inglaterra e a Rússia continuou a se desenvolver, principalmente no âmbito comercial e diplomático. A Rússia estava interessada em estabelecer relações comerciais com potências europeias. A descoberta da costa norte da Rússia por Richard Chancellor abriu uma nova rota comercial e proporcionou uma oportunidade estratégica para a Rússia, que passou a ver o comércio com os países europeus como uma maneira de diversificar suas relações internacionais e obter produtos valiosos. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Richard Chancellor deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições.
Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!